Obrigado, Ângela. Boa tarde a todos. Tudo bom? Eu sou Gustavo Espadotti, sou chefe-geral da Embrapa Territorial, uma das 43 unidades da Embrapa espalhadas no território nacional. Então, se vocês devem ter ouvido muito falar de Embrapas temáticas, né, que trabalham com temas específicos, unidades de produtos, como o caso da soja, da algodão, da arroz e feijão, unidades ecorregionais, como a Embrapa Cerrados, a Embrapa Clima Temperado. A nossa unidade é um pouco diferente. Nós não trabalhamos com produtos específicos, nem com territórios específicos no Brasil. Nós trabalhamos com o território nacional como um todo. E aí sim, todas as suas particularidades. Seja uma região, seja um estado, seja um bioma, seja um município, até chegar ao nível de uma propriedade rural propriamente dita. Então, esse é o grande desafio que nós temos lá. É lidar com essa complexidade do mundo rural brasileiro e levar ferramentas que apoiem o desenvolvimento territorial sustentável. Vai passando? Obrigado. Então, essa aqui é a nossa unidade, sediada em Campinas, no interior de São Paulo. É uma unidade que está completando 33 anos agora esse ano, como eu disse, uma das 43 unidades da Embrapa. E o grande desafio que nós temos nessa unidade é lidar com essa complexidade que envolve o Estado brasileiro, independente de governo, independente de governantes, o Estado brasileiro sempre atendendo à Presidência da República, ao Ministério da Agricultura e aos demais ministérios dentro da pasta do Executivo. Também atuamos junto ao Legislativo, apoiando a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento territorial e também o Poder Judiciário, apoiando principalmente causas relacionadas à interface entre a produção agropecuária e a preservação do meio ambiente. Temos um outro vértice também que nós atendemos a demandas específicas do agro brasileiro, sejam entidades de classe, associações, produtores, entidades relacionadas à produção de insumos agropecuários, defensivos, insumos, fertilizantes, também a indústria de máquinas agrícolas. Então, temos uma interface forte com o agronegócio. E, por fim, com a agricultura familiar. Aí sim, onde somos mais propositivos e vamos até o encontro delas para compreender melhor a dinâmica da agropecuária, para que a gente possa elaborar ferramentas que impactem o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, trabalhamos principalmente com o Estado e com o agronegócio sob demandas, e com a agricultura familiar sendo demandado por elas para a elaboração de políticas. Pode passar. E como que nós fazemos isso? Nossos sistemas não tratam de empilhar dados. Eles permitem o cruzamento entre bancos de dados para que a gente gere, a partir de números, ou seja, de dados, informações relevantes para o nosso agro. Pode passar mais alguns slides na sequência? É mais para mostrar que nós não somos uma empilhadeira de dados. Tem muitos sistemas que empilham. Colocam um plano de informação, outro plano de informação, um quarto plano, um quinto plano. Aí você fica com aquele monte de plano de informação. Para quê? Tudo no mesmo sistema, mas que não conversa entre si. O grande desafio que nós temos é permitir o cruzamento entre esses bancos de dados. Quando você consegue cruzar eles dentro de um mesmo programa, do mesmo aplicativo, você gera novas informações que vão apoiar a tomada de decisão. Pode passar uma sequência aí, Ângela? Aí. Pode ir passando aí, que é uma sequência do que eu falei agora, mostrando que não só empilhamos, não é empilhar dados, mas permitir achatar isso e construir um novo plano de informação. E esse aqui resume a atuação da Embrapa Territorial. Se a gente fosse resumir a nossa atuação num slide só, seria esse. É lidar com esse dilúvio de dados. Então, cada dia nós temos uma enxurrada, um dilúvio mesmo de número de dados que não param de chegar, de diversas fontes. Nós conseguimos filtrar isso, entender o que é dado bom do que é lixo, então fazer um filtro disso e entregar para o tomador de decisão uma informação que tem valor. É o que nós chamamos lá de transformar o Big Data no Right Data, ou seja, uma informação precisa, correta, na hora certa para apoiar a tomada de decisão, principalmente para resolver problemas. Esse é o grande foco de atuação nosso, é resolver problemas. E para isso nós lançamos mão de 3 coisas. Nós temos hardwares e softwares de última geração. Então, se você for na Embrapa Territorial hoje, você não vai ver um campo experimental, você não vai ver dificilmente vai ver um drone lá na hora funcionando, você vai ver computador, e computador top de linha.
Além disso, municiado com os melhores softwares possíveis para trabalhar tanto banco de dados quanto informações geoespaciais. Mas o diferencial nosso, com certeza, é o Brainware. Brainware são pessoas engajadas, capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento em comum. E para isso, como é que nós trabalhamos? Para trabalhar, fazer o dado virar informação. Nós lidamos com sistemas de inteligência territorial estratégica. É um método que nós já utilizamos há mais de 20 anos, que trabalha com esses 5 quadros, onde nós permitimos formar um quebra-cabeça, construir um quebra-cabeça de determinado território para ter o melhor diagnóstico possível, para apoiar ferramentas de gestão, inteligência e monitoramento. Como nós fazemos isso? Ele permite diversos recortes territoriais, conforme eu disse, biomas, municípios, propriedade rural, estados, etc. E, principalmente, múltiplas consultas. Você consegue consultar de diversas formas o mesmo plano de dados. E vários recortes temporais, porque nós trabalhamos com dados históricos de satélite, dados primários, seja de levantamentos diretamente a campo, junto ao produtor rural, mas levantamentos censitários, dados da Conab, do IBGE, sempre trabalhando com dados públicos, oficiais e abertos, para construir esse quebra-cabeça que leva em consideração todo o quadro natural, clima, solo, relevo, precipitação, bacia hidrográfica, etc. O quadro agrário relacionado à atribuição de terras, que eu vou falar mais na frente. O quadro agrícola, que é o core business da Embrapa mesmo, que é a dinâmica territorial no espaço-tempo que a produção agropecuária brasileira tem. Um quadro de infraestrutura com todas as vias de escoamento e pontos de apoio também, ou seja, silos, misturadoras, cooperativas, etc., mas também todo o rodo, ferro, hidro, portos, aeroportos. E um quadro socioeconômico, onde a gente tem um detalhamento muito grande de qual a condição do proprietário rural daquele determinado território, sabendo se predomina a classe média, classe baixa, classe alta, se há pequenos produtores, grandes, como está o balanço entre população rural e urbana e assim por diante. Então, a gente junta esses 5 quadros e já fizemos isso para diversos territórios. Então, você vê no Brasil, você pode perguntar por que Santa Catarina não tem, né, um sistema de inteligência territorial para Santa Catarina. Está em branco aqui. Porque de duas, uma. Ou ninguém nunca pediu, ou seja, nós não fizemos, a gente não faz à toa isso aí para todo mundo, faz sob demanda, ou se demandou, também não chegamos a um acordo, seja financeiro, seja de equipamento, seja de troca de informações, não teve acordo. Então, Santa Catarina não teve. Aqui o Rio de Janeiro está em branco, mas já teve, já também, a gente já fez aqui para o Porto do Açu. Mas o restante, quase todo o território brasileiro, nós já trabalhamos com sistemas de inteligência territorial, seja no passado, 10, 15 anos atrás, ou seja agora, mais recentemente, como é o caso do Cealba, Matopiba, do desastre de Brumadinho, por exemplo, vieram um específico para lá. Tá? Bom, mas eu estou aqui para falar não só da Embrapa Territorial, mas contar alguns assuntos para vocês. Principalmente, responder essa questão se o agro brasileiro ele é sustentável. Tá? E logo de cara já posso responder, já que sim. Tem 2 grandes motivos que me levam a responder isso categoricamente que sim. O primeiro é que a gente tem um enorme patrimônio fundiário dedicado à preservação e à proteção do meio ambiente. E eu vou mostrar isso para vocês com números e mapas. E o segundo é que o agro brasileiro criou uma rede sustentável de produção agropecuária que nos permite ser referência no mundo todo, sem paralelo de forma alguma. Então, vamos começando aqui. A primeira coisa, o Brasil é o campeão mundial do desmatamento? Será que sim ou será que não? A gente traz aqui alguns dados que podem basear uma resposta como essa. Então, isso aqui são as florestas do mundo inteiro há 8.000 anos atrás. Como é que eram as florestas do mundo? Nós tínhamos essa distribuição entre os continentes, aqui o mundo e o Brasil. Tá? Florestas primárias naturais, que estavam presentes 8.000 anos atrás. Então, aqui você vê que todo mundo tinha 100%. Claro que não era 100%, né? Mas vamos supor que esse trava fosse 100%. E hoje, como é que a gente estaria? Bom, o Brasil ainda tem quase 70% das florestas originais, florestas primárias. Não estou falando de vegetação nativa, estou falando de florestas. Tá? O Brasil tem 70%. Você vê, por exemplo, a Europa tem 0,3% hoje. Tá? Um continente que tem bastante América do Sul aqui, mas pesa muito o Brasil também aqui dentro. Você puxar a América do Norte, ainda tem bons percentuais, mas todos os outros, muito pouco de florestas nativas. Tá?
E o Brasil ainda segue com 70%, quase 69% das suas florestas nativas. Isso possibilitou o quê? Que se lá 8 mil anos atrás o Brasil tinha 10% das florestas primárias nativas do mundo, hoje ele tem quase 28%, quase 3 vezes mais. Não é que a gente aumentou, é que os outros diminuíram tanto que a nossa preservação acaba sendo exacerbada. Então, se hoje nós desmatamos mais do que outros países, é porque a gente ainda tem alguma coisa aqui a ser desmatada, porque os outros países já praticamente liquidaram com isso daí. Não é dizer que é um motivo, é certo seguir desmatando, não. Mas ser punidos por ter feito o dever de casa lá atrás é meio estranho, não é justo, né? Então, nós temos que lidar com percentuais relativos, como for dizer, fazer dados de desmatamento. Uma coisa é desmatar 10 hectares no Brasil, outra coisa é desmatar 10 hectares na Europa. A Europa tem 0,3% de vegetação nativa, nós temos 70%. Então, em pé de igualdade, isso aí tem que ser levado em consideração para fins de comparação, porque no fim tudo é comparável. Os dados são comparáveis, as informações são comparáveis, e você dar um número frio e dizer que isso é um retrato de um todo, sem fazer uma análise crítica desse dado, não faz o menor sentido. Então, um dos papéis que nós temos dentro da Embrapa é trabalhar com esses dados, compreender o porquê de cada um deles, para que a gente possa, aí sim, melhorar. Melhorar no sentido de impedir novos desmatamentos, principalmente relacionados a desmatamento ilegal, mas saber que ainda temos potencial de abertura de novas áreas. Tá? Mas por que o Brasil conseguiu proteger a sua vegetação nativa ao longo do tempo? Um dos motivos é porque nós atribuímos áreas. E uma das atribuições que são feitas, aqui eu trago para vocês, são as unidades de conservação. Então, o Brasil tem 18% de todo o seu território dedicado a unidades de conservação. São 154 milhões de hectares dedicados à proteção do meio ambiente por meio de unidade de conservação. Tá? Pode passar. Mas também temos outras áreas protegidas. Nós temos as terras indígenas. São 614 terras indígenas que totalizam 14% do Brasil. Tanto no outro slide como esse aqui, que é a junção dos dois, se você chegar lá na Embrapa Territorial, clicar numa dessas, bom, eu sei que esse aqui é a área do Xingu, tem tantos índios lá, foi demarcado em tal data, a vegetação predominante é essa, o decreto de criação foi esse, tem tantos povos indígenas lá dentro. Então, a gente tem todo o banco de dados estruturados para cada um dessas áreas protegidas. Quando a gente junta unidade de conservação e terra indígena, junta os dois e tira as sobreposições entre eles, pode voltar um, Ângelo. Nós temos 30,3% do país, então 30% do Brasil, dedicado à proteção do meio ambiente, unidade de conservação ou terras indígenas. São 258 milhões de hectares. Bom, se isso é muito ou pouco, eu não sei, mas eu posso comparar com outros países. Tá? Então, eu trago no próximo slide uma comparação. Eu peguei os 10 maiores países do mundo, todos os países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e comparei entre eles como é que está a área protegida de cada um deles. São dados oficiais, dados públicos. Brasil com 30%. A média deles chega a 11%. Então, o Brasil protege quase 3 vezes mais que o Canadá e o Cazaquistão, por exemplo, que a Rússia, e quase 3 vezes mais que os Estados Unidos. Quase 3 vezes mais que a média dos grandes países. E a gente apanha lá fora. Fala que o Brasil não protege o seu território. Será que é justo? Mas vamos lá. Isso aqui é quantitativo, né? 30% do território brasileiro protegido. Mas podemos falar também da qualidade disso. Que o Brasil protege todos os seus biomas. A Pampa, a Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, a Caatinga, mas principalmente o bioma Amazônia. O bioma amazônico é a maior biodiversidade do planeta, uma das zonas mais pressionadas do globo terrestre. E é onde nós focamos mais esforços na proteção do meio ambiente. E os outros países? A Austrália protege, bacana, né? O Outback. A China, o deserto da China. A Rússia protege boa parte da Sibéria. A Argélia, legal. A Argélia é bacana, né? O deserto do Tererê. É no meio do deserto do Saara. E os Estados Unidos protegem o norte do Alasca, né? Legal. Também bacana, né? Mas tudo bem, as áreas que eles estão protegendo. Nós não.
A Argentina também protege os Andes, né? É importante proteger lá. Mas o Brasil protege a floresta amazônica, pô. Isso não é levado em consideração? Pode passar, né? É levado, sim. Não é a Embrapa Territorial que está falando isso. É a UNEP, é a IUCN, são papéis da ONU. Eles estão dizendo que o Brasil tem a maior rede de conexão de áreas protegidas do mundo. Então o Brasil é reconhecido por isso. Mas muitas vezes a gente não chega essa informação para a gente, né? A Embrapa Territorial vir trazer esses dados, ficar minerando isso para conseguir trazer essa informação aqui. Não, isso aí todo mundo tem que saber, que o Brasil é um dos países que mais protege e preserva o meio ambiente, o seu território. Mas não só protege, como eu estou dizendo, mas também preserva. Como é que se dá a preservação? Porque a proteção, ela se dá por decreto. Eu vou lá e protejo esse território por unidade de conservação ou terra indígena. A preservação, não. A preservação, ela se deu pela legislação brasileira, principalmente o Código Florestal brasileiro agora, que deu a oportunidade para o produtor rural brasileiro participar dos processos de preservação dentro das propriedades rurais dele. Como é que a gente mede isso? Pelo Cadastro Ambiental Rural. Então, foi feito esse cadastro, todo produtor rural brasileiro foi lá, fez o cadastro bonitinho e tal, identificou quais são as APPs, as reservas legais dele. Isso aqui é uma propriedade rural aqui pertinho, em Bebedouro, tá? E ele foi lá e identificou, pode passar, até 18 categorias de preservação dentro da propriedade rural dele. E a Embrapa Territorial, além de baixar município por município esses dados, trabalha propriedade por propriedade, cada uma dessas aqui. Isso aqui não chegou nem em Ribeirão Preto ainda, viu, pessoal? Está aqui pertinho de Bebedouro aqui. Então você vê a quantidade de polígono. E dentro de cada propriedade dessa, até 18 outros polígonos identificados como as áreas de preservação permanente, reserva legal, nascente d'água, topo de morro, declividade, assim por diante. Pode passar. E surpreendeu a gente, que a gente achava que ia ter uma reserva legal ali, uma nascente acolá, um negócio meio espalhado, e não. Na hora que a gente foi juntando esses dados, conseguimos ver que existem verdadeiros corredores da biodiversidade, onde os pequenos rios, os arroios, os riachos vão dando capilaridade para outros rios, caindo num rio secundário, formando um rio um pouco mais largo, como é o caso aqui, ó, e vai conectando as reservas legais com as APPs, a hora que você vê, fez realmente um corredor de biodiversidade. Tanto que, isso aí eu viajo para burro por aqui, você viu um tucano na vida, outro na morte, até uns anos atrás. Hoje, se você viaja de uma cidade para outra e não vê um tucano, é mentira sua. Que todo lugar agora tem, você vê bicho na beira da estrada, infelizmente, muitos mortos aí, atropelados, né? É outra questão, de bioadversidade, às vezes, né? Mas que a gente está vendo cada vez mais a vegetação voltando e a biodiversidade sendo resgatada pelos corredores da biodiversidade que estão cada vez mais fortificados, tá? E quando a gente vai juntando tudo isso, município por município, propriedade por propriedade, estado por estado, a gente chega em 6 milhões de imóveis rurais com CAR, que dedicam para a preservação da vegetação nativa, destinaram as áreas deles para a preservação de vegetação nativa em 280 milhões de hectares. É 33,2% do Brasil preservado dentro dos imóveis que possuem CAR, Cadastro Ambiental Rural. É um caso único no mundo, onde, em média, metade das propriedades rurais é para preservação da vegetação nativa, 49% é para preservação, isso na média do Brasil inteiro. Claro que no bioma Amazônia é mais, porque a pressão lá é maior, de preservação é maior, as regras ambientais lá são mais restritivas, mas no Brasil inteiro, em média, metade da propriedade é dedicada para preservação, a outra metade é dedicada para uso agropecuário propriamente dito, tá? Pode passar. E isso é só a dimensão territorial, é uma casquinha de tudo que a gente trabalha lá na Embrapa Territorial. É esse primeiro quadro, da dimensão territorial dessas áreas. Mas nós lidamos com todo esse desafio de avaliar a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental desses dados. Por exemplo, dentro de dimensão ambiental, a gente avalia como está o estado de natureza daquela vegetação que o produtor declarou como vegetação nativa. Qual que é o estoque de carbono presente e futuro? Quais são os indicadores de biodiversidade? Como é que a gente pode apoiar o pagamento por serviços ecossistêmicos? Então, tudo isso são os desafios que a gente lida lá dentro da Embrapa Territorial para trazer os melhores dados e, principalmente, informações a respeito desse tema. Eu trouxe um aqui que geralmente chama bastante atenção, que é o seguinte: a gente pegou todas as áreas preservadas pelos produtores
e fomos multiplicando uma por uma, propriedade por propriedade, o valor da terra daquele município, tá, pela vegetação nativa que ele está dedicando dentro do imóvel dele. Nós chegamos a um patrimônio fundiário imobilizado em prol da preservação da vegetação nativa pelos produtores, porque ele comprou a terra inteira, ou herdou a terra inteira, a terra é dele, mas uma parte dela é destinada à preservação do meio ambiente. Nós só quantificamos essas áreas de APP e de reserva legal que ele declarou, e excedente de vegetação. São 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais em patrimônio fundiário imobilizado. Isso nos leva a crer, sem sombra de dúvida, que não tem nenhuma categoria profissional que dedique mais tempo, mais recursos e mais dinheiro para a preservação da vegetação nativa que o produtor rural brasileiro. Mas além de proteger e de preservar, a gente usa a terra também, né, pessoal? Senão não estaria tendo essa feira aqui se a gente não usasse a terra. E tem o papel das tecnologias para o bom uso dessas áreas. Para que a gente consiga ter esses números de produção e de exportação do excedente da produção agropecuária brasileira, tem tecnologia empregada aí dentro. E o que a gente tem de tecnologia? Pode passar, né? A gente mostra aí, por exemplo, ninguém abriria mercados para o Brasil se nós não fôssemos, primeiro, produção em quantidade. Segundo, produção em qualidade. E terceiro, se não tivesse um reconhecimento de que nós fazemos isso com sustentabilidade. Então, só no ano passado, a gente abriu mais de 70, quase 70 novos mercados para os produtos agropecuários brasileiros. Além disso, nunca exportamos tanto. Ano a ano que passa, a gente exporta mais. Mas as notícias que chegam para a gente é que todo mundo está fechando o mercado para o Brasil, que o Brasil é um pária internacional e tal. Será? Será que a gente estaria exportando tanto se não valorizasse o trabalho que o produtor rural brasileiro faz? Só de frutas nós exportamos mais de 1 bilhão, rompemos uma barreira de 1 bilhão em exportações de frutas. Fora outros produtos da agropecuária que garantem o maior superávit da balança comercial brasileira. Ou seja, se hoje nós não temos uma inflação ainda maior, se hoje nós ainda temos recursos para comprar iPhone lá fora, é porque nossa balança comercial é positiva e tem um saldo do agro dentro disso daí. Tá? Pode passar. Então, isso aqui é a nossa produção, né? Dispensa comentários o quanto o Brasil produz, né? Seja de grãos, seja de frutas, de tubérculos, de hortaliças. Só a nossa produção vegetal já alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Tá? Então, é uma pujança. E ainda temos as carnes, né? Pode passar. Então, temos aí 75 milhões de toneladas de carne de gado, 13 milhões de frangos, 3,5 de suínos. Fora leite, lã, frutos do mar, peixe. O Brasil está batendo recorde na produção de pescado agora. Tá? Então, é uma pujança em todos os setores, seja na produção de alimentos, seja na produção de fibra, seja na produção de energia. Pode passar. E isso é possível por causa de uma coisa só. Se a gente hoje consegue produzir alimentos em quantidade, qualidade e com sustentabilidade, tem papel da pesquisa agropecuária. Eu não puxo a brasa para a Embrapa, não. A Embrapa foi criada lá atrás, já existia uma rede de pesquisa agropecuária no Brasil. Quando a Embrapa foi fundada, ela conseguiu organizar um pouco mais isso. Mas nós estamos em parceria com institutos de pesquisa estaduais, universidades, órgãos de extensão, a indústria, seja ela de insumos, seja ela de máquinas, tem um papel muito bom de levar a tecnologia até o produtor rural, e nós temos produtores com gana, com vontade de adquirir tecnologia para empregar nas suas propriedades. Tá? E aqui, citando um pouco da Embrapa, nós somos aí cerca de 8 mil funcionários espalhados no Brasil todo, mais de 1.100 projetos na ponta, entregando tecnologia para o produtor rural constantemente. E alguns casos aqui, por exemplo, a Embrapa Agrosilvo Pastoril, que está localizado em Sinop, trabalha muito com INPF, pode passar. A Embrapa Pesca e Aquicultura, conforme eu disse, é um dos setores mais avançados que nós mais temos crescido no Brasil, é a pesca e a aquicultura, principalmente a aquicultura. A Embrapa Territorial, nossa unidade. Temos a Embrapa Recursos Genéticos, tem o maior banco de germoplasma da América Latina, o terceiro maior do mundo. Então é uma arca de Noé mesmo que nós temos aqui. A gente consegue puxar uma genética que não existe mais em nenhum produto hoje e trazer para cultivares novos. Tá? Então tudo isso, como é que a gente revolucionou essa agricultura brasileira, que até 30, 40 anos atrás era importadora de alimentos, passando para uma das maiores exportadoras de alimentos do mundo? Por quê? Primeiro,
transformamos solos ácidos e pobres de cerrado em solos férteis. Eu, quando eu estudei lá, um pouquinho antes de eu estudar, falava assim, o cerrado era terra de fazer longe, né? Só servia para deixar uma cidade longe da outra. Só tinha pecuária extensiva. E hoje o cerrado é onde mais se produz alimento no Brasil. Nós conseguimos tropicalizar variedades de cultivos. Veja bem o que a gente fez com a soja. Soja só dava em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje tem soja plantada em Rondônia, em Roraima, em cima da linha do Equador. Eu plantei muita soja em Macapá, em cima da linha do Equador. Muito experimento lá. Tá? E também tropicalizamos variedades animais. Então você tem, por exemplo, o caso do gado girolanda, não existe lugar nenhum do mundo, ele não subiu na Arca de Noé. E hoje ele está aí para contar a história. Foi um cruzamento que a Embrapa fez, a Embrapa, parceiros da iniciativa privada, da iniciativa pública e da privada, e gerou esse novo cruzamento de gado. E temos feito a mesma coisa hoje com o trigo. Hoje o trigo está subindo cada vez mais. Já está aqui em Santa Helena do Goiás produzindo mais do que na Europa. Então você vê que é uma questão de genética, de pesquisa. E, por fim, temos o desenvolvimento de uma plataforma de produção sustentável, tá? Onde a gente pode principalmente salientar o sistema plantio direto, o ILPF, são sistemas de produção que conseguem extrair mais lavouras por ano de uma mesma área agropecuária. E eu trago alguns exemplos. Primeiro, o plantio direto, né? Falando de tecnologias do passado, mas que até hoje estão presentes, o plantio direto foi uma das que revolucionou, né? Cobertura de palha, amplitude térmica, menor uso de máquina, redução do consumo de diesel, um monte de benefício. Segundo deles, fixação biológica de nitrogênio. Dispensa palavras, né? São aí 36 milhões de hectares sem adubação nitrogenada graças a essa pesquisa agropecuária brasileira, tá? São 28 bilhões de dólares que a gente deixa de importar em fertilizantes nitrogenados graças a uma bactéria que faz simbiose com leguminosas. Temos a integração lavoura-pecuária-floresta, já presente aí em 17 milhões de hectares e com potencial para chegar a 35 milhões de hectares nos próximos anos. Tá? E, por fim, eu destaco um produto brasileiro também, que já está, junto com a iniciativa privada, já está em comercialização, que é o Biomafós. Produto pesquisado por 20 anos pela Embrapa para conseguir solubilizar fontes de fósforo que não estão prontamente disponíveis para as plantas, deixando elas disponíveis. Então, é resgatar um histórico de adubação fosfatada que a gente fez ao longo dos anos e conseguir resgatar isso para aplicação agora. Tudo isso nos permitiu o quê? Permitiu ganhos de produtividade. Se a gente conseguiu aumentar nossa produção nessa pujança, ela foi por causa dessa linha vermelha aqui, que é a linha de produtividade. Porque a nossa área cultivada se manteve quase estável desde a década de 70. Se nós tivéssemos o mesmo nível de produtividade da década de 70 hoje, nós precisaríamos desmatar 180 milhões de hectares para ter a mesma produção agropecuária. Então, é o efeito poupa-terra que a gente chama. A produtividade poupa-terra, livra áreas de desmatamento. Faz com que o produtor esteja mais capitalizado e contribua cada vez melhor pela sustentabilidade da produção. E isso choca o mundo. Por que choca o mundo? Porque o Brasil usa 7,6% segundo a NASA. Segundo a Embrapa Territorial, 7,8%. 7,8%, desculpa, Bela, do nosso território, 7,8% para a produção agrícola. Ou seja, a agricultura nossa ocupa 7,8% do território. Enquanto quase todos os países da Europa ocupam mais de 50% do território deles com fins agrícolas. Não conta a pecuária aqui, viu? Não está entrando pastagem ainda aqui, senão subia mais. Então você vê a Dinamarca, que gosta de bater na gente, eles plantam, aram e gradeiam 77% das áreas deles. A Ucrânia esse ano vai dar uma caidinha, tô achando, pessoal. Mas eles geralmente aram aí 75% do território deles. Estão errado? Não estão, pô. Eles têm o solo chernozênico, o melhor solo do mundo e tal. Mas, pô, precisa bater no Brasil, que usa 7,8%? A Argentina usa o dobro que a gente. Os Estados Unidos, muito mais que o dobro. E ninguém incomoda os caras. É só o Brasil que é o problema? O Brasil é problema porque ele faz isso aqui, só que 3 vezes, né? Tem essa área, ela duplica na safrinha. Você ainda tem a pastagem. Você ainda tem o ILPF que tira ali uma madeira de vez em quando e o gado em cima dessa área. Isso choca o mundo.
Porque esse 7,8, ele vira quase 20 porque a gente consegue otimizar o uso dessa terra por várias vezes. Isso que é um assombro. Então, eles têm lá a razão deles de querer impedir que a gente faça algo a mais também. Mas será que é justo, pessoal? A gente apanhar tanto, falar... Imagina só, todo o mar de soja que vocês já viram, todo o mar de cana, o mar de algodão, o mar de laranja que vocês já viram, não ocupa 7,6% do Brasil. Tem alguma coisa errada, né? E mais, a gente está ocupando isso cada vez melhor. Esse gráfico aqui é fantástico. Ele mostra que em azul é a área de pastagem no Brasil. E em laranja é o rebanho brasileiro. Cada ano que passa, o Brasil tem menos pasto. E cada ano que passa, o Brasil tem mais boi. Isso são ganhos zootécnicos diários. É melhoramento genético de rebanho, é sal mineral na hora certa, é terminação no confinamento, é uso racional da pastagem melhorada e bem adubada, bem manejada, é pasto rotacionado, é creep feeding, é tudo isso que resulta em ganhos de produtividade. E cada vez mais vai sobrar área de pecuária para agricultura ou vai sobrar área de pecuária para mais pecuária. Então o Brasil ainda vai crescer muito na produção sem desmatar uma árvore. E isso aqui, esse é um gráfico que eu tenho orgulho. É um filho meu, né? Eu pari esse rapaz aqui. Mas quem deu nome para ele foi o ex-ministro Blairo Maggi. Eu chamava ele de queijinho, né? O queijinho do Brasil. O Blairo, né, ele deu um nome bonito para ele. Ele pegava assim e falava, esse aqui é o Green Card da agricultura brasileira. Hoje eles chamam lá no Ministério de Mandala. Também é o nome mais bonito, né? Eu gosto mais de queijinho, mas eu também aceito o Green Card. Ele mostra aqui, ó, 66% do Brasil dedicado à vegetação nativa, em áreas protegidas, preservadas ou conservadas. Sendo que o agro, né, o cadastro ambiental rural, o pessoal que fez o cadastro ambiental rural, 33% do país. 9% em unidade de conservação, 13% em terra indígena, ainda temos umas áreas aí devolutas e não cadastradas. Tá? O que assombra o mundo é isso. O Brasil alimenta 210 milhões de habitantes aqui e mais um excedente para 1 bilhão de pessoas usando 30% do seu território. Sendo 7,8% em agricultura e 21% em pastagem. Ainda tem mais um e pouco aqui de florestas plantadas e 3% de infraestrutura, de rodovia, de grandes lagos de hidrelétricas, etc. 3%. É isso aqui o Brasil. 66% para vegetação nativa, 30% para a produção agropecuária. Parece que a nossa balança da sustentabilidade está pouco equilibrada, pelo menos, né? Tá? Pode passar. É que esse aqui eu não gosto muito de mostrar, que gera problema às vezes com os caras. Então, mas a gente tem de vegetação nativa no Brasil 131 Dinamarca, tem 9 Ucrânia, 136 Holanda, 13 Espanha ou 9 França. De vegetação nativa no Brasil. Passo o próximo. Esse aqui é bacana. Assim, a gente cobre a Europa inteira de vegetação nativa. Se pegar todas as áreas de vegetação nativa do Brasil, colocar num plano só, você cobre a Europa inteira saindo a Rússia. Tudo isso aqui seria vegetação nativa brasileira. E a gente apanha lá fora, pessoal. Será que está certo isso aí? E a Embrapa Territorial tem trabalhado com esses dados nos últimos 5, 6 anos. E é estranho. Porque, pode passar mais um. É estranho porque algumas pessoas têm atacado a gente, cara. É o que leva a pessoa a brigar com os dados. O que leva ela a brigar com isso? Ou a quem não está atendendo essa informação? Não sei. Mas é um negócio que a gente leva e segue levando. Por que que a gente leva esses dados para frente? Porque em Deus a gente acredita. Qualquer outro tem que trazer dados para me convencer. Se não trouxer dados, não convence. Aí essas duas frases são do Deming. Deming foi um cara que revolucionou o Japão. Ele levou o método estatístico lá para o Japão. O japonês não era tão organizado que nem ele é hoje, não, que nem o pessoal fala lá. Ele que deu linha para o japonês e ele tem estátua no Japão. E ele disse isso aqui, por último ele falou isso aqui também, que é ótimo. Que sem dados você só é uma pessoa com uma opinião. Você só tem opinião. Então, para você convencer a gente, tem que mexer com dados, tem que trazer informação e tem que estar bem embasado. Tá? E eu digo assim, como novo chefe-geral da Embrapa Territorial, desde janeiro,
Eu digo e reafirmo para vocês que nós seguiremos apoiando o agro brasileiro, seguiremos apoiando o povo brasileiro, seguiremos apoiando o desenvolvimento dos nossos territórios, sempre focado em duas premissas: competitividade e sustentabilidade. Contem com a gente lá na Embrapa Territorial e eu fico à disposição de vocês para perguntas aqui. Um abraço. Sim. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou pedir uma água para o Gustavo, gente, que ele estava aqui falando. Se alguém puder ir pegar uma água para mim. Obrigada por todos aqui, né, estarem participando com a gente dessa palestra. Eu coloco aqui à disposição de vocês o microfone para vocês fazerem pergunta para o Gustavo, mas eu queria te fazer uma pergunta, Gustavo. A gente está numa semana muito especial aqui na AgriShow, né, com os produtores visitando aqui a feira, e você trouxe dados aqui relevantes para a gente, mostrando como o agro sofre, né, com as fake news, com as notícias, e de que forma hoje o produtor rural, junto da Embrapa Territorial, pode aqui melhorar e trabalhar essa comunicação junto aí à sociedade e também às pessoas que estão trabalhando no campo? Essa é uma pergunta bacana, porque foi o seguinte: uma vez me perguntaram isso, um produtor rural fez a mesma pergunta, e eu vou dar a resposta que eu dei para ele. Eu falei que isso aí é um trabalho de formiguinha, que vai ser um pequenininho e a gente vai levando essa informação. Aí ele me falou: mas você já sabe quanto uma formiga consegue carregar do seu próprio peso? Eu falei: achei bacana a resposta dele, né? Eu falei: mas é isso, a gente tem que levar essa informação, no boca a boca. Assim, vai falar assim: bom, você já conhecia esses dados? Você já conhecia esses dados? Você já conhecia esses dados? Eu dei sorte agora que 3 já conheciam. Mas muitas vezes a gente fala assim: você não conhecia. E a gente está 5 anos viajando o Brasil levando esses dados. Tem vídeos aí que passou de 1 milhão de visualização e mesmo assim a gente precisa. E a gente faz questão de seguir levando esses dados, sempre atualizados, né? Pode ser que a primeira vez que você viu, não eram os mesmos. Quando são dados, vão se atualizando. Por quê? Porque os dados mudam, as fontes de dados melhoram, os dados vão sendo refinados, os métodos evoluem com o tempo, os programas vão ficando cada vez melhores, a capacidade de computacional de moer dado vai melhorando. Então, os dados também mudam. Então, sempre para melhor, graças a Deus. Então, a gente vai sempre refinando esses dados para tentar levar o melhor dado possível, a melhor informação possível, com os melhores métodos existentes agora. Mas é importante que cada um tenha, assim, saiba do seu papel. Que às vezes o cara fala assim: bom, eu tenho minha reserva legal lá, 10% da minha propriedade de reserva legal. E falam que eu tenho abaixo, né? Mas ele está dentro da lei, ele tem 10%, a lei pede 20%, mas ele desmatou lá atrás, 30, 40 anos atrás, então ele está dentro da lei. Mas alguém me taxa de desmatador e tal, não sei o quê, e ele sabe que ele está fazendo a coisa certa. Ele sabe que aquele 10% da propriedade dele, ele sabe quanto custa para ele. Mas quando ele começa a ver que isso tem uma conexão maior, ele sente orgulho de fazer parte disso. O produtor sente orgulho, bater no peito e falar: o Brasil preserva, 66% do Brasil, e tem meu dedo lá. Eu estou preservando também. Agora, o que cabe à Embrapa? O que cabe ao Brasil? O que cabe à indústria? Cabe levar esses dados para que a gente consiga sensibilizar principalmente o mercado consumidor, seja ele interno aqui, porque ele saiba que o produtor rural aqui, o brasileiro saiba, da cidade, saiba que ele não está acabando com o Brasil, mas principalmente que quem está importando o produto brasileiro saiba que se ele vai tomar a decisão de importar uma soja do Brasil ou da Argentina ou dos Estados Unidos, que na soja que ele está levando do Brasil tem vegetação nativa. A dos Estados Unidos eu não sei, da Argentina também não. Mesma coisa, o açougue lá da Europa que vai comprar uma carne do Brasil, ele tem que saber que a carne aqui do Brasil tem reserva legal, tem APP. A da Austrália eu não sei, da Argentina eu não sei, mas o do Brasil tem. E isso tem que ser valorizado. Para a gente conseguir valorizar, a gente precisa conhecer. Então é um processo de conhecimento para a gente reconhecer e depois valorizar. Então a gente está trilhando esse caminho. O primeiro passo está sendo dado, que é fazer o povo conhecer. No segundo passo, provavelmente, nós vamos ser reconhecidos por isso. E no terceiro passo, se Deus quiser, nós vamos ser financeiramente recompensados por esse esforço em estar aliando essa balança entre produção e preservação. Obrigada.
Queria saber se os nossos convidados têm uma pergunta. Oi, Gustavo, prazer. Eu sou o José Quintanza. Eu trabalho na Ernest Young. A gente tem uma iniciativa lá voltada para o agro. Deixa eu levantar aqui que está fazendo o microfone. A gente tem uma iniciativa voltada para o agro lá dentro. E eu já sou entusiasta, já conheci esses dados que a gente vem estudando bastante. Sou entusiasta do trabalho da Embrapa, assim, é fantástico. E aí, eu acredito que esse trabalho que a gente tem que fazer é de formiguinha, todo mundo, que você seja escutado por todas as audiências para que se multiplique essa informação, que é importante para o Brasil, né? Uma dúvida que eu tenho é se já existe algum tipo de iniciativa para rastreabilidade, que eu acredito que novos mercados aí, eles estão exigindo uma rastreabilidade de saber de onde veio o boi, de onde veio a soja, né, de que fazenda, de que lugar. Com essa massa de dados incríveis que vocês têm já tratados, se existem já iniciativas aí para mapear a cadeia e entregar lá na gôndola do outro lado com a indicação do lugar. É José Quinta. Não, eu sei de várias iniciativas para cadeias produtivas, né? Então, tem algumas iniciativas para a cadeia do algodão, por exemplo, que já está bem avançado. O cara tem lá o fardo de algodão, ele bate o QR Code dele ali, ele sabe de onde veio, de que propriedade que é, se essa propriedade, quanto ela tem de preservação de vegetação nativa e outros índices, não só dimensão territorial, mas outros índices de indicadores de qualidade ambiental. Então, existem iniciativas nesse sentido. O Ministério da Agricultura, ele chegou a fazer alguma iniciativa nesse sentido, eu não sei como está hoje, mas existia essa possibilidade de fazer essa rota das cadeias produtivas mesmo para saber a origem, a procedência desses materiais, mas são iniciativas assim, bem setoriais mesmo, sabe? Elas muito provavelmente são demandadas pelos compradores, né? Então o comprador quer saber a origem disso, quer saber como é que está, mas não é uma coisa institucional para todos os produtos, para todas as cadeias. Isso aí são iniciativas muito mais pontuais para atender uma demanda específica de clientes, mas você vê que com dados é possível, sempre é possível. Tá? O que a gente sempre tem que levar em consideração é que os mercados fazem as exigências. Quem compra está exigindo, né? Então, quem vai comprar tem o poder do financeiro. Ele vai dizer se ele vai comprar ou não de você, vai comprar ou não da Sônia. A Sônia tem que falar se ela atende aos requisitos que o cara está pedindo. Então, essas construções são bacanas, mas a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que toda vez que você pensar numa sustentabilidade a esse nível de cadeia produtiva no Brasil, o cara que está exigindo do Brasil, ele vai ter que exigir de outra cara. Se ele não for comprar, de quem que ele vai comprar? É isso que eu tenho batido. A gente fica com medo de mostrar os nossos dados. Quem tem um dado melhor que esse? Para produção de solo? Paraguai? Argentina? Não tem. Então, nós não precisamos ter medo de levar esses dados para frente, de mostrar e de estar aberto ao debate, sabe? Então, é uma oportunidade muito mais uma oportunidade para o Brasil do que um problema. Eu enxergo dessa forma. Tá? Gustavo, olha só, a gente está recebendo aqui um público de mulheres, né, que vieram aqui prestigiar a sua palestra, e a gente sabe que as mulheres hoje, né, estão cada vez mais à frente do agro. A gente tem uma pergunta ali atrás, vou passar só um minuto. Obrigada, Ângela. É sim, Gustavo. Olha aqui. Gustavo, parabéns pela sua palestra. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, foi um pouco difícil chegar aqui. Parabéns. Eu vi aí, acho que você é casado. Você tem já filhote? 2, né? Então, eu fiquei pensando aqui, a gente precisa plantar essa sementinha, né? A gente precisa criar a Embrapinha para a gente começar a contar para as nossas crianças essas coisas lindas que você falou agora para a gente. E eu tenho certeza que você tem capacidade para fazer isso. Tem em casa 2 laboratórios, né, para traduzir isso e a gente encantar as nossas crianças com o nosso nível de sustentabilidade. Parabéns, viu? Obrigada. Olha só, Gustavo, tem um time de mulheres do agro aqui que eu chamei para estar aqui te prestigiando. Eu agradeço a todas. Opa. Tem alguém... A Embrapa participou recente agora na Fiesp, foi até o nosso presidente Celso, que está por aí hoje também, de uma iniciativa chamada De Olho no Material Escolar, que ela está justamente olhando, fazendo essa revisão dos materiais para ver
que está sendo mostrado para nossas crianças a respeito do agro brasileiro? E a gente tem visto que algumas coisas não estão muito legais, sabe? Alguns conceitos da década de 70 ainda são levados para as crianças de hoje, sabe? Esquecendo de toda essa tecnologia envolvida, dessas questões ambientais que nós estamos tão atenados. Será que não está na hora da gente olhar com mais carinho para esse material? E tem uma iniciativa muito bacana, chamada De Olho no Material, que a Embrapa está apoiando agora também. Não sei se institucionalmente, realmente, mas que a Embrapa está sempre à disposição para levar os melhores conhecimentos, levar as melhores informações de tecnologia para que isso conste nos materiais didáticos mesmo, para que os nossos alunos, que são o futuro do nosso Brasil aí, realmente saibam, tenham o melhor entendimento do que é o mundo rural brasileiro, né? Eu acho muito importante isso. Eu mesmo gosto muito de dar aula para as crianças, já fui por diversas vezes. Recentemente, agora na pandemia, eu dei 3 aulas seguidas para o pessoal do Alphaville, em São Paulo, fizemos remoto, foi muito bacana mesmo, criançada de várias idades, assim, eu acho muito importante. Assim, não adianta, a informação que chega para eles não é uma informação que traduz a realidade do campo mesmo. Pode ter traduzido uma realidade lá do passado, de outra época, mas como todo material se atualiza no tempo, nós temos que atualizar também as questões relacionadas ao agro, né? Gustavo, uma pergunta. Como que a Embrapa vai enxergar agora essa questão de olhar para o futuro agora, a questão da fauna, do cerrado? Quais os trabalhos que agora na sua gestão você vai desenvolver ao longo agora de 2022? Muito bacana. Minha principal motivação hoje, como gestor desse centro de pesquisa, é estar junto com o produtor rural. Estar junto com as associações, com as entidades de classe, principalmente para ouvir, entender, saber aonde estão os gargalos, aonde o setor está sangrando, aonde que a pesquisa agropecuária pode contribuir, para aí sim a gente fazer uma nova pesquisa. Então, eu não quero que o meu centro seja solução em busca de problema. Ou seja, eu ir lá e pesquisar uma solução mirabolante lá para resolver um problema que às vezes não existe. Eu quero ouvir o problema e levar para os nossos pesquisadores, para os nossos analistas, esse problema para que a gente quebre a cabeça para como a gente pode resolver isso. Que não consiga resolver tudo, que resolva a parte que a nossa ciência esteja à disposição e faça parcerias, forme rede de conexões com universidades, com outros parceiros da iniciativa privada, para que juntos a gente supere esse gargalo, seja ele logístico, seja ele produtivo, seja ele ambiental, seja ele socioeconômico. Então, as ferramentas nós temos. O que a gente precisa é estar conectado com os reais desafios do cotidiano do produtor rural e do agro brasileiro. Sim. Nós temos uma pergunta aqui do nosso head de agronegócio, William Sbini. Antes, só queria dar um recadinho para vocês. Nós temos uma programação de palestras aqui ao longo da semana no estande da Climatempo, a partir dessa terça-feira, de manhã e de tarde, trazendo assuntos sobre laninha, zoneamento climático e também mudanças climáticas, os extremos que os produtores estão enfrentando. Então, eu convido todos vocês a participarem essa semana das palestras, interagindo com o nosso agrometeorologista aqui no estande da Climatempo, porque ele vai poder falar do clima na sua região, na sua fazenda, tá? Vou passar para o Bi. Gustavo, em primeiro lugar, parabéns, de verdade. Eu gostei muito do seu final, né? Sua frase foi bem de impacto, né? Sem dados, como é que é? Você é uma pessoa só de opinião, né? Isso é fundamental no nosso dia. A meteorologia também, tá, pessoal? Dado meteorológico é importante também, mas eu acho que isso resume muito do que você mostrou, né? Falta informações no dia de hoje, falta informações. Como você percebeu, a temática nossa aqui é mudanças climáticas, né? Nós vamos ter um ciclo de palestras, a Ângela acabou de falar, todos convidados aí nos próximos dias, até sexta-feira vamos ter, durante as tardes, durante as manhãs, ciclo de palestras, vamos falar bastante de mudanças climáticas. Eu queria fazer esse link, Gustavo. Nós vimos aqui o presente, nós vimos agora a situação atual, né? Como a Embrapa está enxergando, de alguma forma, cenários futuros que, de certa forma, vão influenciar, vão interferir positivamente ou negativamente nesse cenário que você mostrou para a gente? Porque nós sabemos muito, né, que independente de qualquer coisa, tem havido mudanças, ações antropogênicas, ações naturais, não importa esse tipo de discussão, mas elas estão acontecendo, né? E o motivo aqui, grande parte dessa nossa conversa é enxergar um pouco e trazer isso para a realidade do produtor
as mudanças que estão acontecendo, de que forma isso pode influenciar. Mas o que você mostrou aqui, eu acho que vai um pouco mais a fundo. Eu queria entender se tem havido essa preocupação, né, de possíveis cenários que nós vamos passar para as próximas décadas, porque a gente costuma muito falar assim, a próxima safra, o inverno, vai ter geada no inverno, mas, poxa, será que o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, né, para os nossos netos, o que esperar disso, né? Então, só queria complementar, fazer um link aí com a nossa realidade aqui dessa semana. Obrigado. Show de bola, William. Valeu, cara. Eu acho assim, eu não trabalho com modelo, tá? Eu até acho que na nossa unidade ninguém trabalha com modelos a longo prazo, modelos de simulação climática. Mas que você salientou, que as mudanças estão ocorrendo, elas estão, né? Às vezes pontuais, às vezes regionais e às vezes nacionais, como um todo. Então, quem não tiver antenado para essas mudanças, dificilmente vai conseguir ter um sucesso, uma previsibilidade de sucesso no médio prazo. E a Embrapa tem trabalhado com duas pernas, tá? A primeira perna que a Embrapa tem trabalhado é com a geração de dados fidedignos a nível de Brasil. Por quê? Porque hoje os painéis, por exemplo, IPCC, os painéis internacionais, eles estão atribuindo dados para simulações climáticas do Brasil, não só climáticas, mas principalmente para simulações de emissão de gases, com dados que são oriundos da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa, e que às vezes não estão condizendo com a realidade daqui. Então a Embrapa está investindo pesado na geração de dados locais, para que a gente tenha, essa lavoura está em plantio direto com fixação biológica de nitrogênio. Como é que está a emissão de gases dela? É a mesma de uma soja nos Estados Unidos? Não é. Então vamos fazer geração de dados locais para a gente alimentar esses sistemas que vão dar um resultado de geração de emissão de gases. O mesmo para a pecuária. Então, a pecuária nossa, no sistema extensivo que a gente tem, com terminação aí 24, 30, 36 meses, é a mesma emissão de gases do pessoal lá do confinado dos Estados Unidos ou da Europa? Não é. Então, a gente tem que ter dados locais. Esse é o primeiro passo para a gente ter coisas fidedignas que dizem respeito ao papel do Brasil na emissão de gases do efeito estufa. O segundo é mexer na tecnologia mesmo, nos sistemas de produção. Isso a Embrapa tem feito ao longo dos últimos anos. Não foi a Embrapa que criou o plantio direto, não foi a Embrapa, provavelmente, que criou o ILPF, acho que criou até o nome, né? O nome é bonitinho e tal, mas os sistemas integrados e tal não foram uma criação da Embrapa, mas a gente tem trabalhado com o ajuste dessas tecnologias. Então, ajustando cada vez mais um plantio direto para ele ficar melhor, para ele ficar mais sustentável, com mais palha, com maior respeito às declividades, com as curvas de nível. Então, esse é um papel importante para a gente refinar as tecnologias existentes e gerar novas, como é o caso, por exemplo, aí desse que eu citei para vocês, do bioma FOSS. Então, ele reduz a aplicação ou consegue trabalhar com margens de produtividade a respeito da solubilização de fósforo de uma maneira mais eficiente. Então, são essas duas pernas que a gente tem que trabalhar, é gerar dados cada vez mais fidedignos para a geração dos nossos relatórios de emissão de gases, e no segundo, entregar sempre melhores tecnologias, produtos e serviços para que a produção agropecuária dentro da porteira seja cada vez mais eficiente, mais sustentável também. Então, nessas duas pernas a gente tem que ir andando. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta para o Gustavo? Não? Então eu convido vocês a tomar um cafezinho aqui com a gente da Cochipé no nosso stand. Amanhã aqui nós temos palestras para vocês. Fiquem aqui convidados para retornar durante essa semana no nosso stand. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada, tá, por todo esse conhecimento dividido conosco aqui no stand da Climatempo. Obrigado, Ângela. Obrigado a vocês. Obrigado ao Climatempo por sempre estar abrindo essa possibilidade de diálogo, de conversas mesmo. É fundamental para a gente conseguir dar maior visibilidade para esses dados e a gente fica muito feliz dessa parceria que temos com vocês. Valeu. Obrigada.